todos, com votos de muita paz, muita alegria, vendo aqui corações amigos de longa data, que estamos aí nessa caminhada e que possamos agora, todos nós juntos, sintonizarmos com a reflexão da noite. Como disse o nosso amigo querido, vamos transportá-la para dentro de nós mesmos e assim levarmos a mensagem aonde quer que estejamos, com quem estejamos. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Hoje, 2 de abril, a internet tem comentado muito, seria o aniversário do nosso querido Chico Xavier, se estivesse encarnado. E é uma das pessoas que nós sentimos mais saudade, né? Desencarnou como um passarinho. Quando o Emmanuel assim fala para ele, Chico, o corpinho não está dando conta mais não, meu amigo, está na hora de partir mesmo. Então lá foi ele, no dia em que o Brasil foi muito feliz. Coincidentemente com a Copa do Mundo, né? Então assim, quando ele viu o povo brasileiro feliz, ele quis partir. E é aquela criatura, aquele ser que sempre conviveu com os mortos, sempre os ouviu e sempre consolou os encarnados com relação à morte dos seus entes queridos, principalmente com as mães, que perdiam seus filhos em acidentes, com doenças, e lá ia o coração do nosso Chico acolher aquelas mães que sentiam uma falta enorme daquele ser que elas deram vida. Então, vamos ter o Chico aqui dentro da gente também, vamos pedir permissão a ele, de dar a ele essa vibração amiga, e vamos discutir algo muito delicado para todos nós. O que é o luto? O luto é um processo psicológico de adaptação a alguma experiência de perda. Trata-se de um período de recolhimento e introspecção para assimilar o sentimento de saudade e aceitar a nova realidade. Cada indivíduo reage de uma forma, a depender de uma estrutura emocional e vivências. Porém, superar o luto e não repreender o sentimento de perda é essencial para todos os indivíduos. Caso contrário, isso pode se manifestar posteriormente como algum outro sintoma, como o sentimento de culpa ou até mesmo crises de choro repentinas. A duração do luto difere de pessoa para pessoa, mas segundo a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross analisou em seu livro sobre a morte e o morrer, de 1969, são 5 os estágios do luto. Então, olha só que interessante. Eu estava meditando lá em casa e dando graças a Deus como a medicina melhorou muito, né? Hoje, ela quer tratar o indivíduo, ela quer tratar o ser também. Ela não quer só o corpo físico. Ela quer aquele ser que sente, que se emociona. Então a psiquiatria e a psicologia têm dado avanços significativos na humanidade e têm dado à humanidade um conforto maravilhoso. Então isso é da misericórdia divina. Isso faz parte do projeto de regeneração do planeta. Então, segundo a doutora Elizabeth, o primeiro estágio do luto é a negação, conhecido também como fase de isolamento. A primeira das 5 etapas do luto serve como um mecanismo de defesa temporário, um para-choque que alivia o impacto da notícia, uma recusa a confrontar-se com a situação. Pensamentos como, aquilo não pode ter acontecido, não comigo, não com ela, são comuns nesse período. Ocorre
em quem é informado abruptamente a respeito da morte. E embora considerada a fase inicial, esse comportamento pode aparecer também em outros momentos do processo de luto. Então, como lidar com a negação? Nesse momento, a necessidade de se isolar e estar consigo mesmo é recorrente. Portanto, é importante que as demais pessoas respeitem esse tempo. Ao invés de contradizer as negações de quem está vivendo a perda ou tentar trazer um discurso de otimismo, simplesmente tenha empatia com esse sentimento. Os indivíduos que estão inseridos no luto, é importante se permitir dar vazão aos sentimentos de tristeza, solidão ou inconformação. Então, em vez de reprimir, a alma tem que permitir se manifestar, dar vazão. E o mais interessante, a caridade consiste na empatia da dor do próximo, em se colocar no lugar dele, em se identificar com aquela dor e levar para aquela alma aquela vibração afetiva. Mais do que palavras, o necessário nesse momento é levar aquela vibração de amizade. Segundo estágio, o da raiva. Acontece quando as pessoas saem da introspecção intensa, da negação e finalmente começam a externalizar um sentimento de revolta. Nesse caso, os indivíduos tornam-se por vezes agressivos. Há também a procura de culpados e questionamentos, tal como: por que ele? Com que intuito de aliviar este imenso sofrimento? Além disso, as lembranças das abstenções e planos não realizados podem se refletir em um comportamento até hostil. Isso se manifesta com os que estão próximos ou tentam se aproximar da pessoa enlutada, o que pode dar a impressão de que é deles que o indivíduo sente raiva, quando na verdade pouco ou nada tem a ver com eles. Então, como lidar com essa segunda fase da raiva? Tendo em vista os comportamentos mais explosivos com as pessoas com quem convive, é importante respeitar o espaço do indivíduo que está passando pela perda. As relações podem ser mais difíceis neste momento, mas é preciso entender esta raiva como uma fase necessária do luto. Entender a raiva. Entender que aquela pessoa está inconformada com aquela perda, que aquilo é doloroso para ela, que é difícil para ela digerir aquilo tudo de uma vez. Então, dar espaço, deixar que ele respire o que ele achar necessário, deixar que ele desabafe, coloque para fora o que está no coração, sem pedir nada, sem dar nada em troca. Terceiro estágio, o da negociação ou barganha. Os pensamentos de que as coisas podem voltar a ser como antes prevalecem e a pessoa tenta negociar consigo mesma ou com os outros para que isso aconteça. Trata-se de uma tentativa de adiar os temores diante da situação. Assim, os indivíduos buscam firmar acordos com figuras que, segundo suas crenças, teriam poder de intervenção sobre a situação. Geralmente, esses acordos e promessas são direcionados a Deus, em casos de morte. Porém, quando se trata de fim de relacionamento, por exemplo, isso poderia ser observado em tentativas de restabelecer uma conexão que já não está mais aqui. Então, às vezes, a pessoa esquece até que aquele indivíduo, aquele companheiro, aquela companheira desencarnou. Fala dele como se ele estivesse aqui. Faz as coisas como se eles estivessem aqui. É muito interessante essa estratégia psicológica de autodefesa. Isso é uma autodefesa da vida. Mas como lidar com essa negociação? A intenção da pessoa nessa etapa é voltar no tempo, na tentativa de encontrar uma forma de impedir que o pior aconteça ou de reverter o que já de fato aconteceu.
processo é o de se conscientizar que, na verdade, o que está por trás da barganha é a culpa, por acreditar que se poderia ter feito algo a mais ou algo diferente. É preciso tirar esse peso e entender que agir assim é permanecer preso ao passado. Então é importante a pessoa às vezes ouvir da gente falar assim: você foi o melhor filho que essa pessoa pode ter, você foi o melhor esposo, o melhor marido que ela pode ter nessa vida. Você fez o que estava sob a sua responsabilidade, devolver à pessoa aquilo que ela realmente fez. E ela se sentir confortável com isso, confortada, e perceber que a vida vai continuar, apesar da ausência daquele ser querido. E o quarto estágio é o da depressão, que precisa de muito cuidado nessa fase. A depressão é dívida em preparatória e reativa. A depressão relativa ocorre quando surgem outras perdas devido à morte, como a perda de papéis do âmbito familiar. Outro exemplo é a perda de um emprego e, consequentemente, um prejuízo financeiro. Já depressão preparatória é o momento em que a aceitação está mais próxima. É quando as pessoas ficam quietas, repensando e processando o que elas vivenciaram e analisando o impacto da experiência na sua vida. Esse quarto estágio ocorre muito quando a gente começa a mexer com os documentos do desencarnado. Aí vai mexer com a carteira de identidade, com a carteira do trabalho, com as fotos, aí tem que fazer um inventário, né? E aí a ficha cai, porque eu já passei por essa experiência, quando meu pai desencarnou, quando a gente pega a certidão de óbito. Aí que você pega aquele papel e vê ali o nome do ente querido, que para o Estado atesta que ele não pertence mais ao mundo material. Aí você fala assim: puxa, meu pai foi mesmo, partiu, não pertence a esse mundo mais, ele não está aqui, ele não consta mais nos registros. Então é uma fase que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela vai mexer muito com a gente, né? A gente está triste, mas é necessário mexer com a papelada. Aí eu lembro de Jesus, né? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. É coisa de César, é da lei humana, mas ela é necessária, porque até mesmo quando você coloca os documentos em ordem, o desencarnado sente no plano espiritual e sente que está tudo sendo encaminhado, que seus entes queridos estão bem do lado de cá. Porque se eu também ficar inconformado aqui, eu incomodo eles do outro lado. Eles sentem a nossa vibração, a nossa tristeza, o nosso choro. Quantas e quantas vezes o Chico teve que dar esse consolo para as mães? Ó, se você ficar apavorado aqui, ele vai ficar apavorado lá de lá, minha filha. Vamos ajudar ele, se ajudando também. Então é um momento muito delicado. Então, como lidar com a depressão? O mais importante é compreender que essa fase não necessariamente se configura como uma doença, a depressão, já que o seu surgimento é natural, quando há iminência da morte ou após uma grande perda. Mas é essencial ressaltar que somente um psicólogo ou um psiquiatra são capazes de aliviar a gravidade desse momento e orientar a melhor forma para lidar com isso. Então, há pessoas que necessitam de um medicamento, de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico, ou, melhor ainda, de um grande abraço amigo, de um companheiro, de uma companheira, de amigos da família que estão orando, que vão fazer o evangelho no lar com a família, né? Que vai fazer uma companhia, que vai fazer uma leitura, que vai tomar um chazinho, um cafezinho juntos e deixar a pessoa desabafar. Se ela assim quiser, deixa a atuação por conta do outro, deixa com que aquele que fica se manifeste e mostre pra gente no que ele quer ser ajudado, como ele quer ser ajudado.
último estágio, o da aceitação. Por fim, a última etapa do luto é a aceitação. Quando se chega a esse estágio, as pessoas lidam com seus sentimentos de forma serena. É um momento em que conseguem expressar de forma mais clara sentimentos, emoções, frustrações e dificuldades que as circundam. Quanto mais negarem, mais dificilmente chegarão a este último processo. Cabe ressaltar que esses estágios não são um roteiro a ser seguido e que podem sofrer alterações de acordo com cada perspectiva pessoal. Aí nós abrimos um parênteses para nós espíritas. Nós que temos a convicção da imortalidade da alma, da continuidade da vida, passar por esses estágios é muito tranquilo quando nós colocamos o espiritismo dentro de nós mesmos. Colocar na mente é muito fácil. Existe a imortalidade da alma, a vida continua. Mas viver a imortalidade da alma, viver a continuidade da vida é nesse momento, na perda desses entes queridos. Porque na verdade, a gente fala que é perda, mas quem está perdendo somos nós, porque quem ganha são eles. Os mortos ganham a liberdade, ganham a plenitude da vida verdadeira, e nós é que ficamos presos. Então, na verdade, somos nós que muitas vezes precisamos mais de oração do que os próprios entes queridos. Porque nós estamos na retaguarda. E ficaremos aqui até quando o Senhor assim achar melhor. E eu me lembro do Chico, né? Que toda vez que ele achava que a morte estava perto, ele comparava a morte a uma viagem. Então ele procurava tirar as roupas de dentro da mala, para não ir. Porque ele já podia ter desencarnado há muito tempo. O nosso querido Divaldo Franco também poderia ter desencarnado há muito tempo, mas ele falou, ó, se eu puder ficar mais um pouquinho, eu fico. E eu não vou me admirar se ele chegar aos 100 anos, para provar que o espírito pode vencer a matéria. Porque chega num patamar da vida terrena que a gente pode viver até mais se a gente quiser. Mas depende do nosso querer, de uma coisa chamada vontade, que é a característica dos espíritos. Então, segundo a doutora, como lidar com o estágio da aceitação? Neste momento, é importante perceber que a realidade da perda é permanente. A pessoa partiu, desencarnou. Portanto, a saudade sempre estará presente, mas não é mais um grande pesar. Assim será possível aprender a conviver com essa falta. Olha o consolo que a doutrina espírita passa para nós. E que a psiquiatria comprovou. A saudade. Esse sentimento nobre. Isso não nos impede de chorar de vez em quando a gente sente a saudade daquele ser querido. Isso não impede da gente pensar, falar neles, quando assim a gente quiser, principalmente nas reuniões de família. Lembrar do querido Chico agora, que partiu e deixa uma enorme saudade no coração de todos os brasileiros. Isso é muito nobre, é muito lindo. Certa vez estávamos no enterro de um amigo e vimos uma senhora chorando, limpando o túmulo do irmão que tinha desencarnado. Mas o choro dela era tão lindo e aquilo não nos impediu, eu e meu pai e minha mãe, de chegarmos próximos e conversarmos com ela sobre aquilo, porque a gente ainda não estava vivendo essa experiência da morte. E ela falou, ele faz muita falta, era um irmão muito querido, olhou muito a nossa família, foi um verdadeiro pai para nós. Então, quando você sente esse choro maravilhoso, é algo digno de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. O choro da saudade, o choro da falta, o choro de que aquele ser foi muito importante na nossa vida. E aí, hoje, por coincidência, não é tanta coincidência, uma amiga me enviou uma mensagem de um poeta chamado Sérgio Cursino,
encarnado. E como uma prova de que o Espiritismo está em todo lugar, ele fez um poema sobre a morte, mas de uma forma diferente. E eu vou compartilhar com vocês. A gente vai embora. A gente vai embora e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa. As dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece e a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora, as brigas, as grosserias, a impaciência, a infidelidade serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. Pois é bem assim. Estou, a vida se vai. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos nas empresas. As coisas que sequer emprestávamos serão doadas e algumas até jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, fizesse amor hoje, e talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais e respeitasse mais as pessoas. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos. Porque a gente vai embora. O tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela terra. Até porque a gente vai embora. Nós vamos embora. E outros reencarnarão. Outros passarão, outros farão o trabalho, outros continuarão a tarefa, porque a gente vai embora. E aí, uma companheira nossa, parafraseou Allan Kardec: nascemos, vivemos e retornamos. A vida passa e vivemos até o exato dia e hora de partirmos. Ou melhor, retornamos à nossa verdadeira forma de ser, um espírito encarnado vivendo no planeta Terra. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena e, portanto, este corpo físico é transitório. E nessa transitoriedade que devemos focar nossa vida, quero dizer que independente de quem nós sejamos, ou que possuímos de bens materiais, condição social, política, cultural, o verdadeiro eu, que somos eu e você, habita no profundo da nossa consciência. Aquele eu que fica muitas vezes coberto por tantas máscaras que encontrá-lo ou deixá-lo vir à tona é tarefa muito difícil. E então, quando o nosso espírito partir desta forma humana, perceberá que mais uma chance de evolução espiritual pode ter sido jogado fora. Cada um de nós terá uma maneira própria de se encontrar e se transformar. Mas é preciso dar o primeiro passo em direção à evolução. Não fique parado esperando por um milagre externo que possa lhe modificar a vida, os pensamentos, o coração. Depende exclusivamente de cada um de nós encontrar a essência divina qual fomos criados.
Não importa o caminho que levará você a isto. O que importa é o caminhar. Viva cada momento e a cada momento pergunte a si mesmo: isto é o meu melhor? Não chegaremos à perfeição em uma encarnação, mas é necessário ter como objetivo mais importante de cada existência a busca da evolução espiritual, para que ao retornar ao plano espiritual possamos chegar lá melhor do que quando chegamos na Terra. E aí o sábio Allan Kardec assim conclui uma dessas páginas, que a companheira Jussara de Campos Miranda escreveu: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a vida. Portanto, queridos amigos, boas notícias. Estamos em trânsito. Somos passageiros de uma vida e logo retornaremos. E quando nós menos pensarmos, aquele ente querido que desencarnou reencarna novamente no mesmo grupo familiar, como nosso bisneto, tataraneto, substituindo a nós aqui no percurso da vida. Então, Emmanuel, com a sua sabedoria e através das mãos maravilhosas e abençoadas de Chico Xavier, nos trouxe a seguinte mensagem em relação aos nossos entes queridos, que ele intitulou de saudade. Ante os mortos queridos, faze silêncio, ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, choras fazendo bem. A morte para a vida é apenas uma mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Que vivamos com muita alegria em nossos corações. Como disse o Mestre Jesus: vim para que tereis vida, e vida em abundância. E que a nossa vida seja iluminada e abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigada.